Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live, assunto interessantíssimo com o grande mestre Rogério. A gente vai estar num bate-papo hoje conversando sobre o que acontece nesse mundo da nutrição e do exercício quando combinado, não é? Aproveitar que o professor Rogério é uma pessoa incrível, com uma competência incrível nas duas áreas, por ter as duas formações, né? Então, o professor Rogério, que vai estar com a gente hoje, ele tem a faculdade de Educação Física, também tem a faculdade de Nutrição, é um cara muito competente, finalizou o mestrado dele recentemente na Unifesp, na Universidade do Estado de São Paulo, Universidade de Medicina, né? Aqui de São Paulo. É um cara muito competente. Então, hoje a conversa vai ser com ele. Para quem está chegando agora, meus boas-vindas. Sandrinha, obrigado pela presença. Roger da Costa, obrigado pela presença. Rodrigão, o grande Caião, obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. O assunto hoje ele se desdobra sobre quão poderoso é a junção, né, do exercício e da nutrição. Quanto que isso realmente traz de vantagens e benefícios, principalmente para a saúde, mas é óbvio que a gente não vai descartar qual é a vantagem que isso vai trazer em relação ao impacto na nossa condição física, não é? Então, quando a gente junta de forma muito bem organizada nutrição e exercício, quais são os grandes ganhos que a gente tem? E a gente separou algumas dicas para trazer para vocês sobre esse assunto. É um assunto que, a priori, eu sou um aficionado em compreender sobre eles. A gente, enquanto profissional da saúde, entende fundamentalmente hoje os cuidados que a gente tem que ter com a nutrição e também com o exercício. Confesso que nos últimos anos a área da saúde vem dando uma reviravolta sobre alguns conhecimentos que nós não tínhamos e ainda não chega para todos. E um deles que mais me chama a atenção dessa saúde nutricional diz respeito ao funcionamento do intestino. O que é o intestino, né? Quem é o intestino em relação à nossa saúde como um todo? Alguns mais profundos estudiosos dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Tamanho poder que tem esse órgão em relação ao equilíbrio todo funcional, ao controle do nosso organismo em relação a um negócio que a gente vem estudando também, que chama-se quadro inflamatório, de inflamação crônica, né? Uma inflamação de baixo nível, inflamação subclínica, tem vários nomes, mas no final das contas é a mesma coisa. O intestino enquanto um equilibrador dos aspectos neurais. Mas como é que é possível o intestino conversar com o cérebro tão de perto assim, né? Sim, o intestino tem uma via de comunicação direta com o cérebro, né? O nervo vago é um nervo muito poderoso e muito importante na comunicação do intestino para o cérebro. E por que eu estou falando de intestino? Por que eu estou falando desse sistema? O Rogério, que vai estar com a gente daqui a pouco, eu estou fazendo aqui um aquecimento para vocês. O Rogério, que vai estar aqui com a gente daqui a pouco, como eu disse, além de profissional de educação física, muito competente, profissional da nutrição, ele fez uma outra faculdade de nutrição, fez algumas especializações na área da performance física e depois fez especializações na área da saúde holística, fitoterapia, aromoterapia, florais. É um cara que compreendeu rapidamente a importância dessas ciências conectadas nesse cenário do ser humano. O Rogério terminou o mestrado dele recente, final do ano passado, junto com a equipe da Unifesp, estudando exatamente o intestino. Ele estudou as principais doenças inflamatórias do intestino. Então é um cara com uma competência, é um cara que tem um conhecimento tão grande sobre todo esse assunto, ele vai estar com a gente aqui hoje. É claro que o Rogério, além de tudo isso, é um grande amigo pessoal, né? A gente teve a oportunidade de estudar junto na universidade
e tornou-se, então, uma amizade já de longa data, já há mais de 20 anos. Então é um cara que eu tenho um enorme carinho, frequenta a minha casa, frequenta a casa dele, a gente por vezes passa dias das nossas férias juntos, conversando, alinhando os cuidados pessoais e profissionais. Os nossos filhos têm idade semelhante, então o Rogério é um cara incrível, que eu tenho um enorme carinho por ele, e ele vai estar com a gente hoje trazendo da experiência dele, nesse bate-papo, cuidados fundamentais que ele vem observando, e algumas das pessoas negligenciam essa consciência básica, essa condição de compreender cuidados básicos da alimentação e cuidados básicos do exercício na visão dele. Ao longo dos... Acho que vai para mais de 20 anos de carreira e, de novo, vou falar pela terceira vez, essa somatória dessa carreira competente que ele desenvolveu, do exercício e da competência relacionada a... O Rogério trouxe para a gente, vai trazer para a gente essa experiência dele, essa bagagem dele. Grande! Boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Legal poder recebê-lo aqui. Uma satisfação enorme. Está conectado aí, Roger? Alô, Roger. Oi, tá escutando? Estou te escutando agora. Agora sim. Grande Roger. Ô, Roger, olha que feliz coincidência. O livro que está na sua prateleira, atrás de você, na sua orelha, eu não sei se é esquerda ou direita, porque a imagem inverte, né? Esse aqui, não é? Exatamente, esse mesmo. Olha aí. Galera, deixa eu só confirmar. O Rogério me deu de presente esse livro. Lógico que ele fez as honrarias aqui, né? Ele autografou o livro. Coincidentemente, coincidência não existe, né, Roger? Estou estudando algumas coisas aqui que são muito interessantes. O Roger é um dos autores desse livro. Nutrição Esportiva. Genética, Estratégias e Suplementação. Parabéns, Rogério. Mais uma grande obra. Rogério, obrigado. Estava falando com a galera aqui que você é um cara polivalente, é pouco, né? Eu não sei qual que é o termo que a gente vai utilizar. Mas que ao longo desses anos que eu conheço, você é o cara que eu acho que não parou de estudar um mês sequer, né? Estava sempre estudando. Verdade. Dê as boas-vindas para o pessoal e conta um pouquinho para a gente da sua trajetória enquanto profissional da área da saúde. Fala para a gente. Boa noite a todos aí. Agradecer o convite, né, Valde? Muito obrigado aí, né? Bom, resumindo aqui, eu me formei em Educação Física, né? Junto com você, né? Nós estamos juntos, né? Faz um tempinho, né? E depois fui fazer a graduação em Nutrição, né? Também me especializei na área de vôlei, que é uma área que eu gosto muito, né? Que eu joguei e tudo, e continuo aí atuando. Eu trabalhei muitos anos aí como preparador físico lá em São Caetano, né? Agora estou indo para um outro clube, Atlético Ipiranga. E também trabalhando com personal, né? Dei aula em graduação, né? Muito tempo e continuo nas pós-graduações, né? Em várias instituições aí, né? Então, é o que eu sempre falo, além da teoria, né? Que a gente aprende tudo lá, tem um pouquinho de prática, né? Que é bom, a gente tem que pôr em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? Então, a gente acaba ficando uma bagagem legal, teórica e prática, né? Ali, né? Então, isso dá muita experiência, né? Para nós. Então, a ideia hoje é compartilhar um pouquinho aí. Ô Roger, você falou uma frase que é legal aí, e a gente se apropriou dela há tempos, que é ciência com experiência. É bem legal, a gente se apropriou desse termo, a gente não sei em que momento saiu esse termo aqui nas conversas de bastidores do Mapas. A gente falou, cara, ciência com experiência, isso é muito poderoso. Porque ciência sem aplicação na prática, eu não sei qual é o valor que tem, né? E por outro lado, prática sem aprofundamento científico também fica questionável, né? Ô Roger, você esqueceu de falar uma coisa importante aí, brother. Eu falei para todo mundo, você não falou.
A sua última titulação, não que isso fosse importante, mas a importância do tema que você investigou. Fala para a gente aí sua última conquista acadêmica. É verdade. Agora, no final do ano, eu finalizei meu mestrado, né? E aí fiz a defesa, né? E me tornei mestre aí depois de muito tempo, né? Um sonho. E um trabalho, vamos dizer, inovador, né? Difícil, né? Bastante difícil, mas que abre portas, né? Que é trabalhar com um simbiótico, né? Na doença de Crohn, né? Em pacientes que têm a doença de Crohn. Então, Traz isso para o linguajar comum aí. Me explica para a gente o que é simbiótico, o que é doença de Crohn. então, o simbiótico é um suplemento, tá? Não chega a ser uma medicação, é um suplemento que tem uma combinação de micro-organismos, né, que é o probiótico, junto com o pré-biótico, que o pré seria as fibras, né, fibras alimentares, é o que alimenta, então, os micro-organismos, as bactérias boas, né, então, é um produto que tem os dois, tem o pré e o probiótico. E ele tem a função de regular o intestino, né, então ele melhora a condição de permeabilidade, né, ele renova as células do intestino, né, de forma mais rápida. Então, ele tem essa função de povoar com as bactérias benéficas, né, o nosso organismo. Então, é um produto que tem pouco tempo aí, né, no mercado, né, no Brasil ainda tem muito pouco, né, e mais difícil ainda, muito pouco tem estudos com a doença de Crohn, que é uma doença muito complexa, né, que pega a inflamação do trato gastro, todo o trato gastro oral, né, tudo, então pega desde boca até o intestino, apesar de se concentrar mais ali na região do intestino, né, então trato gastro digestório ali, e a gente vê uma dificuldade, primeiro, em ter estudos, né, por conta dos pacientes, né, da própria doença, né, e da participação dos pacientes também em estudos, que é muito difícil. Então eu tive essa ousadia aí de trabalhar com esses pacientes, suplementando eles, né, com esse produto, para ver qual a resposta a gente tem ali, né? Melhor inflamação, o que acontece, né? Então é bem um estudo piloto mesmo inicial. Ô, Roger, você, na verdade, é óbvio que você, no mestrado, foca num determinado assunto, né? Nesse caso, a doença de Crohn e, em especial, a intervenção com simbiótico. Mas você poderia falar para a gente, bem rapidamente, superficialmente, a importância de um intestino saudável, onde que você consegue visualizar a importância disso para a saúde, para a condição física, para a condição mental? Traz para a gente um pouquinho de luz sobre esse assunto. Ah, sim. É um assunto que está sendo bastante estudado aí nos últimos anos, né, essa questão do intestino, porque está realmente vendo que ele tem uma interação com o corpo como um todo, né? Então você tem ali influência da imunidade, né? Então você ter um intestino íntegro, né, que a gente fala ali, funcionando bem, né, com as suas paredes intestinais ali boas, né? Você melhora a absorção de nutrientes, né, que a gente tem essa relação direta com a imunidade, também ter uma imunidade boa, né? Esse período de pandemia de Covid também se falou muito em questão de imunidade, então tem essa relação com o intestino, relação até com o cérebro também, né, funcionamento do cérebro, né, relação a aspectos de depressão, né, então está se percebendo que o intestino é algo que a gente deveria, né, dar mais atenção, tá, no seu funcionamento, inclusive no que nós vamos comer, porque vai passar pelo intestino e no intestino a gente tem as bactérias, então nós temos lá os micro-organismos que fazem esse equilíbrio. E isso vai depender do que a gente come, né? Da qualidade de vida, nós como um todo, do próprio sono, do próprio exercício físico também, né? Então tudo isso vai influenciar no intestino, em como ele vai estar, e o intestino vai influenciar na nossa saúde, né? Então olha que relação bacana que se tem aí, né? Tá. Ô, Roger, eu vou aproveitar algumas coisas que você falou, que vai ficar fácil para eu conduzir o bate-papo aqui com você.
Você disse que eu vou usar a palavra que você falou, simbiótico, porque é legal que a galera vai se habituando com esses nomes que vão aparecer. Em algum momento eles vão ouvir esses nomes, não é? E aí você disse que um simbiótico é a combinação de um pré-biótico e um probiótico. É isso? Legal. Exato. Em linhas gerais, vamos começar a entrar no assunto aqui nas mais importantes dicas da nutrição que você conhece. E aí você vai trazendo experiências que você tem com pacientes que você acompanha ou clientes que você tenha e dando exemplos, tá bom? Fala pra gente, então, em linhas gerais, o que são, na alimentação comum, alimentos que constituem carregadores de pré-bióticos, porque aí vai ajudar a função intestinal, né? Isso. Tá. Vamos colocar assim, só dar uma correção. Não são alimentos que carregam prebióticos, são alimentos que são prebióticos, né? Que já são as próprias fibras, né? Então a gente tem as fibras alimentares, né? A aveia, né? As próprias fibras das verduras, né? Das frutas, tá? Então, exemplo, chicória, né? Você tem a selga, né? Então, tudo que a gente pensar ali em verduras, em fibras alimentares, né? São os prebióticos, que são, então, os substratos, né, o alimento, vamos dizer assim, das bactérias boas, né, elas se alimentam disso. Então, o primeiro passo já é, dentro de uma alimentação, nós consumimos uma quantidade adequada de fibra. E a gente tem aí uma recomendação da Organização Mundial de Saúde em torno de 25 gramas ao dia. E a gente sabe que a população brasileira tem estudos mostrando que não atinge isso, né, chega a metade. Então, já começa aí uma preocupação. Poxa, se eu não tenho fibra, eu não vou estar alimentando essas bactérias boas, elas não vão se proliferar e aí não vão fazer o papel dela. Além de que as fibras têm outros papéis, né, em termos de motilidade intestinal, formação lá do bolo fecal, né, redução, inclusive, de câncer, né, tem colo retal, também tem estudos mostrando, né, outras coisas. Então, o primeiro passo já seria incluir na nossa alimentação mais fibras alimentares, né? Isso já seria um ponto importante. Legal. E fala pra gente, então, pré-bióticos, todo e qualquer alimento que seja fibroso, correto? Em linhas Isso. gerais, tá. Beleza. E os probióticos? Existem alimentos que são probióticos? Isso, na verdade, os probióticos são os próprios micro-organismos, né? Então, as bactérias boas, né? Existem várias cepas que a gente fala, inúmeras. E aí, o que acontece? Ou você vai ter que suplementar, né? Comprar, por exemplo, na farmácia, que existe, né? Em cápsulas, em sachês, que eles já têm lá, né? De forma liofilizada, né? Desidratada. Ou alguns alimentos que são, como eu posso dizer, eles são acrescentados, né? Desses probióticos. Exemplos são os iogurtes, né? Os iogurtes, no seu processo ali de fermentação, do processo de produção dele, existem as bactérias lá dentro, né? Que vão consumir lá o carboidrato, né? Lactose e tal, e vai dar aquela consistência, né? Do iogurte e tal. Então, o iogurte seria uma fonte de probiótico, mais barato, né? Do que suplementar, né? Com os que tem na farmácia, mas tem essa opção também. Mas se a gente pegar aí no nosso dia a dia, seria os leites fermentados também, que a gente encontra diversas marcas, né? Não vamos fazer propaganda, né? Mas os leites fermentados tem. Kefir, que é bem conhecido também, muita gente conhece o kefir, né? É o probiótico, você vai tomar aquela água ali, né? Feita do kefir. Então, então existem alguns alimentos que se incluem esses probióticos, né? Aqui no Brasil, de novo, são muito poucos. Se a gente pegar, por exemplo, no Japão, o Japão isso é muito forte, o Japão tem muitos produtos que são aquecidos de probióticos, é uma tradição deles, né, lá. Caramba. Então, praticamente todos os iogurtes, leites fermentados, tudo, né, eles usam muito. Legal, legal. Ô Roger, fala pra gente aí da sua experiência, como você é um cara que tem essas duas competências e por consequência de ser um cara na prática, você também tem as habilidades, né? As competências, o conhecimento e a habilidade nessas duas áreas, do exercício e da nutrição.
A sua visão hoje em relação a essa galera na prática da atividade física com seus clientes, com seus pacientes, como é que eles encaram um profissional que nem você atendendo eles, né? Como é que é esse negócio? Como é que é essa experiência que você vive com eles? Conta um pouco para nós aí. Certo. Olha, é muito bacana porque assim, já são muitos anos, então a gente vem notando a diferença, né, em termos de público que a gente vai atendendo, né, de conscientização, né, até mesmo de objetivo que as pessoas buscam, né. 20 anos atrás, né, era muito mais as questões às vezes estéticas, né, que ainda assim, né, mas era muito mais forte e tal. Hoje em dia as pessoas buscam mais a saúde, já tem uma consciência melhor, então não é simplesmente fazer o exercício para ter um corpo legal. Eu falei, muitas buscam isso, mas a grande maioria hoje já tem uma consciência de que quer saúde. Tá? E eu vejo que em termos de exercício, elas se conscientizaram muito bem nesses últimos anos, principalmente a pandemia deu um aperto nisso, né, vamos dizer ali, deu um empurrão maior para que as pessoas se conscientizarem da importância que tem o exercício físico. Então elas buscam muito mais hoje em dia. Tá? Querem se exercitar, sabem realmente da importância, já tem uma consciência melhor em relação a isso. Da alimentação, também a pandemia mostrou um pouco que a alimentação é importante, tudo e tal, mas ainda eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas se alimentarem bem, com qualidade, né? Porque uma coisa é se alimentar para te manter vivo lá, né? Para você ter a energia para o seu dia. Ah, você precisa ali de 3.000 calorias? Ok, vai consumir 3.000 calorias, não importa da onde. A outra é, pô, da onde está vindo essas 3.000 calorias? Porque isso vai ter um impacto na qualidade e depois, obviamente, na saúde. Então eu vejo que hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade. Elas querem se exercitar, estão buscando, vão lá, somente quando querem o objetivo de emagrecer, mas quando a gente vai tocar no assunto alimentação, vai falar, é difícil, precisa se regrar, precisa ter disciplina, eu não quero continuar comendo assim. Né? Elas veem uma dificuldade muito grande. E nem sempre é difícil. Não é como, né, ainda algumas pessoas têm esse conceito de que vou fazer dieta, vou passar fome, né, vou ficar ali restrito. E isso era muitos e muitos anos atrás. Né? Hoje em dia não. Graças a Deus isso evoluiu, muitos estudos. Até conversamos, né, agora há pouco, sobre o jejum, tal, intermitente, não sei o que, tal, que seria interessante. Então, não é coisa hoje em dia de passar fome, de fazer restrições, né, de deixar de comer. Não. Eu sempre falo, pode-se comer de tudo, desde que tenha-se um equilíbrio, desde que se tenha qualidade, desde que se distribua isso, né? E a grande dificuldade hoje, então, eu vejo é nessa questão da alimentação. E muitas querem se exercitar, opa, vamos lá, vamos fazer todo dia se deixar. Mas quando fala, opa, vamos, né, ajustar a sua alimentação, vamos mudar isso aqui, vamos trocar. E aí é difícil, não sei. Deixa assim, né? Ô Roger, você usou uma palavra legal aí, e a gente gosta de tocar nela, e por vezes a gente provoca com esta palavra, que é a consciência, não é? Me parece que as pessoas sabem o que é certo e o que é errado na alimentação, me parece. Algumas, talvez não tenha ficado claro ainda, porque não é interessante para a indústria do alimento divulgar tudo o que deveria, né? Não é interessante divulgar que os processados e ultraprocessados são extremamente prejudiciais, não é? E nesse sentido da pessoa saber o que é certo e o que é errado e não praticar o correto, eu fico com uma sensação, e me incluo nisso, tá? Porque por vezes a gente comete o erro, né, de comer o errado. Eu fico com a sensação de que não é uma consciência plena, né? Porque consciência sem agir, eu falo que é fantasia, né? Eu sei, mas não faço. Eu falei, o que é isso aí então? Você está num mundo fantasioso de que você sabe que está tudo bem. Então, não, você tem que saber. Se você sabe de fato, tomou consciência, se apropriou da responsabilidade daquele conhecimento que te foi atribuído. O conhecimento é importante para você se cuidar. É disso que eu estou falando, não é?
porra, eu tô te dizendo, então, no teu caso, né, na cadeira do profissional da nutrição, você sentou nessa cadeira e falou, cara, não pode isso, ou com muito cuidado isso. Aí o cara vira as costas e fala, não, eu vou fazer e tá tudo bem. Não é plena consciência, né? Fala pra gente um pouquinho como é que você vê os seus, os seus pacientes, que você tem que ser paciente com eles, né? Fala pra gente aí essa consciência que não é aplicada, né? Que não tem a ação de fato. É, bem isso, né? Você falou, muitos sabem, né? Até mesmo pela divulgação hoje que tem redes sociais, mídia, tudo que é certo e do que é errado. Mas às vezes eles não vão ter aquela questão realmente de como às vezes organizar, né? De quantidade de calorias, cálculos, enfim, a parte que o nutricionista faz. Mas não adianta nada de tudo isso se não tiver consciência, como você falou, é uma consciência plena, porque senão ele está fazendo metade do processo, né? E aí eu falo, depois não vem então falar que não está tendo os resultados, seja ele qual for, né? Se só emagrecer, até mesmo de saúde, porque você está fazendo uma parte, mas não está fazendo a outra. E aí não vem jogar culpa, então, nos profissionais, né? Que aí sobra. Não, o professor não é bom, o nutricionista não passou o suplemento bom, porque é sempre assim, a academia não serve, não é legal, não sei. Mas a pessoa não tem a consciência de que ela não está fazendo a parte dela, né? Como um todo, está fazendo metade. E aí, então... Porque a pessoa, na verdade, fica buscando meios de não sentir culpa. Ele justifica que o problema está fora. Não, o problema está no outro. O outro não me orientou direito. O outro não me explicou. O outro não entregou tudo que eu esperava. Por isso que eu não estou fazendo isso ou aquilo. Cara, eu vejo, olha o Tiagão entrando aí. Eu vejo uma situação bem desconfortável na medida que a gente está vivendo um mundo já da informação. A informação está aí, está disponível, e a pessoa ficar nesse tangenciar as coisas, justificando, eu vou falar uma palavra meio pesada aqui, é quase que uma criancice, né? Parece uma criança mimada, que só quer brincar daquele brinquedo com aquele brinquedo que interessa. Eu só vou comer aquilo que eu quero. Não quero, não quero, não quero. Cara, parece uma criança mimada, não parece? Então a gente está vivendo um mundo de pessoas infantiloides, né? Desculpa o termo aí para quem está ouvindo, mas é a verdade, porque eu me sinto, por vezes, nesse lugar, tá bom? Meio que criança mimada. Não, eu não quero comer isso aí. Ou, não, eu vou comer isso aqui que é mais gostoso. Cara, é criança mimada. Então, é complicado. Olha o Rogério colocando aí, ó. O Rogério não, o Tiagão aí, ó. Rogério, tá me devendo um suco de brócolis. Olha o Tiagão. Então, ó, o Tiagão que entrou aí também é um amigo nosso também, profissional da área, super gente fina. Nós fizemos uma live esses dias atrás, falando da atividade física e envelhecimento. O Tiago está presente. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado. Rogério, me fala aí, o que você vê desse comportamento do cara, meio que, não vou fazer, ou não quero fazer. Como é que você vê isso? Primeiro é aquilo, é ter a paciência, né? E conscientizar. Tem que ter, não, com certeza, mas conscientizar, porque pode ser às vezes até falta de informação, pode, em alguns casos. Aí você vai lá, informa, porque minha função como profissional é lá e informar, porque muitas vezes, até pela quantidade de informações que as pessoas têm hoje nas redes sociais, e nem tudo a gente sabe que é verdade, nem tudo é ciência, né? Tem muita falação, muita coisa que não é verdade, é mito. Então, a primeira coisa é esclarecer. Eu, como profissional, vou lá então e explico, claro, isso aqui é verdade, isso aqui não é, isso aqui funciona, isso aqui não, é assim, assim e tal. Então, deixa já a pessoa conscientizada, né, no sentido de estar informada. E aí, cabe a ela, né, alertar, então, devidamente esclarecida, né, deixar a pessoa totalmente esclarecida em relação aos riscos e benefícios que se tem. Então, é aquilo, eu faço o meu papel. Né, que eu lembro que no início ali de carreira eu ficava muito incomodado com isso, né, de que a pessoa não está seguindo, saía do consultório e não seguia o plano, não retornava, tal. Hoje em dia eu não esquento mais a cabeça, já caiu muito cabelo, não, né, quero cair mais. Então,
eu faço a minha parte. Depois, é com o outro, né? A gente tem limitações. Então, nós, quanto profissionais, vamos fazer a nossa parte, mas cabe à pessoa. E que esteja bem claro isso, numa relação ali, né, profissional de prestação até de serviço, de que, ó, minha parte eu estou fazendo. Será que você está fazendo a tua? E de uma forma plena, de uma forma completa? Então, muitos até têm essa consciência e sabem disso, né? Que são meio que sacana que até não. Ó, pode deixar, eu estou consciente, eu sei, mas vou continuar assim. Então, tudo bem, está feito, ó, tá aqui, assinou lá, né, no papel, então, ok. Vou fazendo e vai seguindo, então acho que até fica uma relação melhor do que aqueles que às vezes ficam tentando esconder, arrumando desculpa, e né, tem aqueles que também não, eu sei, eu estou consciente disso, mas quero continuar fazendo para eu seguir o meu estilo de vida aqui, né? E tudo bem. Mas infelizmente a gente sabe que lá na frente sal de cobra, né? Deixa eu contar uma história rapidinha. Lá no Incor, quando eu fiz lá o aprimoramento, por vezes a gente estava na emergência do Incor, né? Então, passar um período lá estudando das 7 da manhã até as 5 da tarde, e aí, por vezes, dentro das disciplinas que eu tinha que cumprir, eu estava lá na emergência do Incor. Não que eu fizesse o trabalho do enfermeiro nem do médico, mas a gente tinha que viver aquela experiência. E muitas das vezes chegava uma galera 35, 40, 50 anos infartando, afinal de contas, Incor é o Instituto do Coração. E ali vinha a verdade, né? O cara fazendo promessas para Deus e todos os santos de que ele ia ser um cara agora com os hábitos plenamente saudáveis, né? Pedindo uma oportunidade para Deus, dizendo: Deus, me deixa vivo que eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou fazer uma alimentação mais saudável. E aí, ao longo dos anos, depois de eu ter terminado a especialização, demorou um pouco para cair a ficha exatamente do que você falou. As pessoas numa situação de extremo desconforto, neste caso aí, uma situação de quase morte, né? O cara está infartando, meu irmão, o cara está numa situação bem delicada. Nessa situação de quase morte, onde o cara se vê comprometido, né? Com a saúde comprometida, ele passa a prometer um monte de coisas. Mas, na verdade, na essência dele, ele, infelizmente, ainda está corrompido pelas vontades, né? Pela preguiça, pela gula, pelos prazeres que são momentâneos, temporários, mas que a consequência é muito danosa. Então, só fazer esse parente, a galera tem que estar atento de que realmente o que a gente está tentando trazer luz aqui é muito importante, né? O cuidado com a alimentação a cada dia, né? A cada refeição, é fundamental que a gente cuide para que a gente não evolua, porque infelizmente está tão ruim o cenário que a gente está evoluindo muito rápido para essas doenças que estão aí. Afinal de contas, cara, a obesidade já toma conta de mais da metade da população. Sim. É muito doido. Na mesma proporção veio diabetes, hipertensão, dislipidemia, câncer, e aí todas as consequências, não é? Cara, a galera ainda... Não é possível que a galera ainda não entendeu tamanho risco que é, não é? Sim. Roger, vamos lá. Se a gente puder trazer em linhas gerais aí o que a gente prometeu no título da live, 10 dicas fundamentais aí, da nutrição, da alimentação saudável, você conseguiria me trazer os 5 mais importantes cuidados que a gente tem que ter? Pode ser cuidados de não faça, ou pode ser cuidados, faça isso. Fica à vontade aí. 5 da nutrição. Bom, primeiro aí eu colocaria, como eu já falei, a qualidade, né, da nossa alimentação, a questão da qualidade do que você está comendo, né, seria um deles, tá? O segundo eu colocaria em relação a ter tempo para se alimentar, né, não comer correndo, né, tudo acelerado, só tem 15 minutos, 10, não, se você tem 30, como 30, ou se você tem 1 hora lá de almoço, enfim, né, é aquele momento para você comer. Não é para ficar no celular, não é para ficar pensando em outras coisas, não é para coisar de trabalho, que hoje em dia a gente vê muito isso, a pessoa até trabalhando e comendo junto e tal. Um erro, né? Coisa que antigamente, muito, né, não se tinha, né? Então, ter o tempo realmente
para comer, aquele seu tempo ali para se alimentar, né? Prestar atenção no que você está fazendo ali, está comendo. Então, o processo ali, então, de mastigação que envolve nisso, né? Mastigar os alimentos, né? Porque toda essa pressa acelera, você não mastiga o alimento de uma forma correta, né? Engole pedaços maiores, e aí, como já vem aquela velho ditado, até o estômago não tem dentes, né? Realmente, então, isso prejudica o seu processo digestório, onde seria uma sobrecarga ali, né? Onde tem que jogar mais ácido clorídrico, tem todo esse processo de digestão, vai ficar maior dificuldade, né? E então mastigar mais vezes, devagar, né? Mastigação, algo que deve se prestar atenção, tá? Por que não fugir, mas também da quantidade, né? Obviamente, então, além de qualidade, mas quantidade do que você come, então não é concentrar, por exemplo, comer muito no almoço e na janta, fazer 2 refeições, só um cafezinho ali meio-dia, não. Fracionar isso, né, em pequenas porções, né, durante o dia, né, para você ter essa quantidade fracionada é muito melhor, né, do que comer grandes refeições, tá? Vai contando aí que eu já não sei quantas foram. Foram 4. Já, sei lá, 4, né? Vamos colocar hidratação, água, né? Obviamente também, então a gente tem muitos casos aí de que as pessoas não se hidratam direito, e hoje também não se tem desculpa para você carregar uma garrafinha, deixar lá na sua frente, no escritório onde você trabalha, na mochila, enfim, né? E até por conta de ter também hoje dicas de fazer água saborizada para quem tem dificuldade em tomar água, então você pode saborizar a sua água, né? Colocando fruta, colocando chá, até misturando alguma erva ali para ter um sabor, né? Enfim. Então a hidratação é algo fundamental, né? Que também vai ter suas respostas aí fisiológicas, tá? Mais uma aqui. Ó, o Rodrigo aí, outro amigo. Rodrigo. Ó, o Rodrigo aí, outro amigo da faculdade, ele falou que foram 4. Boa. Então foi mais uma legal, para ele. Boa. Eu colocaria, para a noite, né? Não sei se já vai falar alguma coisa relacionada a sono, tudo, mas à noite realmente não comer muito, não comer comida pesada, né? Porque isso vai influenciar muito no processo do sono, na sua qualidade do sono, né? E até para o objetivo que você está buscando, né? Então, à noite não fazer refeições grandes, pesadas, não. Tem um intervalo, Roger, ideal? Pô, a última refeição para depois de dormir. Tem um intervalo que em torno de 2 horas, tá? Para se deitar, para ter esse processo de digestão, até por conta até de refluxo, né? Essas questões gastrointestinais, né? Pelo menos umas 2 horinhas, coloca. Tá. Cara, você trouxe vários elementos interessantes. Eu vou pegar o segundo elemento que você falou, porque ele faz parte de um dos pilares de uma das culturas alimentares que a ciência comprova hoje, que é uma das mais ricas em efeito para a saúde, que é a dieta do Mediterrâneo, né? E no pilar na base da pirâmide deles, coloca esse tempo de refeição ser um tempo de qualidade, preferencialmente, além do preparo, você depositar um tempo de qualidade no preparo do alimento, ou seja, se você está preparando, porque é um alimento natural, não dá para preparar se é processado, né? Só jogar na água e esquentar. Então, fica aí, né? O tempo do preparo diz respeito a fazer o alimento, e aí, naturalmente, você teve o cuidado da qualidade, e a companhia, quem está com você nesse momento, não é? O momento que se faz ritual, o momento na qual você se reúne com pessoas para conversar, para colocar a cabeça no lugar, para diminuir estresse. Então, fazer das refeições com tempo, este cuidado contemplativo do preparar com amor, com carinho, aquilo que é natural. Se eu te falar alguma bebagem, depois você vai corrigindo, hein, meu? E, preferencialmente, refeições acompanhadas de pessoas que você tenha boas relações ou que ame, para que você faça daquele momento um momento mais bem proveitoso, né, para a sua vida como um todo. É isso? Não, é exatamente isso, né? Só que o que eu vejo, a grande dificuldade, aí vamos trazer para a prática, né? Que as pessoas relatam, e até às vezes nós mesmos,
é ter esse tempo de preparo. Isso é o que eu mais escuto, né, de dificuldade quando eu comento e falo essas coisas, tá? Eu não tenho tempo para preparar, porque realmente vai demandar de um tempo. Então as pessoas estão, né, porque eu trabalho, porque tem que cuidar do filho, porque tem que levar, porque tem que trazer, porque tem que fazer e tal, e não tem, às vezes, essa questão, né, do tempo para preparar. Mas aí entra ali o nutricionista, né, um profissional para ajudar, para dar dicas, estratégias, para que consiga, então, ter esse tempo, né, mesmo que seja um tempo menor, mas em poder preparar, em ter algo mais natural, e não, como você falou, um processado está processado, né, que é abrir o pacote, jogar lá e pronto. Então, é Miojo, fácil, é prático? miojo. Pegar o lanche lá, hoje é muito é, a entrega, né, dos alimentos que antigamente não tinha. Então, hoje você, aplicativo, aperta o botão, tem lá o que você quiser e entrega na porta da sua casa. Tudo bem, a gente não está falando que não é para fazer isso, que não possa ter esse momento. Mas, grande parte do dia a dia ali, é realmente um alimento mais natural, é ir lá, é preparar, porque ali você já está depositando. Tem outra questão também, não sei se no livro fala isso, mas da energia, né, das emoções, quando você prepara um alimento, né, para quem você está preparando, tem isso também, né? E, então, aí você vai consumir, como você falou, com pessoas, ou mesmo se for sozinho, né? Eu tenho o alimento ali, mesmo, e aí mesmo para aquelas pessoas, mas eu estou no trabalho, eu vou ter que comer fora. Tudo bem, tem a sua refeição lá, que você pode comprar algo mais natural ou mais saudável. Não precisa ser o lanche lá daquele fast food, onde você pode sentar também ali sozinho, no seu momento, sem o celular, e sentir o alimento, o gosto, né? Ter o prazer. Né? Então dá Essa para conversa é fazer. nova. Essa conversa é É, maravilhosa. Esses dias eu peguei um dos meus filhos, a gente estava comprando algumas coisas, aí eu parei para comprar cenoura. Falei, filho, vamos analisar todo o caminho que foi percorrido para essa cenoura chegar até aqui. E para depois ela legal. estar lá em casa, em algum preparo para a gente comer. Aí eu comecei a fazer uma análise. Cara, imagina que alguém teve que preparar um lugar para plantar. Então ele teve que escolher um lugar. A pessoa foi lá, comprou um pedaço de terra, um sítio, sei lá o quê, e decidiu que ia ser ali. E que aquela cenoura, para ser plantada, teve que ser preparado um determinado local dessa terra para essa cenoura ter a produção ótima. Alguém foi lá, abriu um lugarzinho, pôs a semente. Depois essa germinou, teve que esperar o tempo, né? Sol, chuva, água, sei lá o que foi feito, até que essa cenoura ficasse em tamanho suficiente. Depois alguém foi lá e colheu com cuidado. Alguém lavou, embalou, trouxe para São Paulo. Em São Paulo distribuiu até o lugar que a gente foi comprar. Alguém colocou lá na banca para a gente comprar. A gente comprou, trouxe para casa. A mamãe ou o papai lavou, ou algum dos filhos lavou, descascou, preparou e aí a gente foi comer. Rapaz, e aí a gente acha que o alimento que está embalado tem. Cara, não é possível que dá para achar que tem esse valor energético que você disse, né? Pois bem, eu trouxe esse assunto do tempo para comer, porque de fato eu quero pegar onde a galera mais traz justificativas. Não tenho tempo, não é? E aí eu tenho algumas pessoas que eu acompanho que eu falo, olha, cara, para essa sua dificuldade eu só vejo uma saída. Tu vai escolher um dia da semana, pode ser sábado ou domingo, que você tenha tempo e prepare para a semana inteira, cara. Exato, Porque exato, é você não isso vai aí. me dar Total. a justificativa de que você não tem tempo e, por vezes, você vai comer tranqueira. Aí a escolha é sua, você está consciente. Então, escolha o dia que tenha tempo. Agora, se você está com preguiça, aí é outra conversa. Pessoal que está aqui, vocês já perceberam que o Roger, o Rogério, é um lorde, né? Ele coloca palavras muito polidas, com muita paciência, com muito carinho. Eu já falo, amigo, para de preguiça, faz o que tem que ser feito e para de reclamar. Porque, desculpa, é a realidade, né? Mas vamos lá, Roger, continua você com essa sua elegância, para a gente equilibrar nossa live aqui. E nos exercícios, Roger, do que você vem observando aí com as pessoas que você atende, quais são 5 dicas fundamentais para a saúde física na prática do exercício? Bom, vamos lá.
São vários, né? Mas vamos colocar aqui. Primeiro, ter realmente uma frequência, né, de se exercitar, né, aquela coisa de só vou quando eu quero, quando dá ou tal, né? A Davato até colocou lá, ó, é sempre, né? Sim, tem que ter uma frequência, porque senão não funciona, né? E então ter essa frequência, né, é importante. Ah, hoje se Qual é a fala muito. regularidade? Qual a regularidade semanal que você observa que traz uns resultados bons nos seus clientes aí? Mínimo 3 vezes a semana, né? Acho que menos que isso fica difícil, né? 3, pelo menos, tendo frequência, você já tem. A questão do treinamento hoje de força, que se fala já há muito tempo, né, tal, muita gente tem ainda meio preconceito até, né? Não, mas não gosto de musculação ou tal, mas musculação não é o único tipo de treinamento de força, tem outros, então mas fazer, né? Trabalhar com sobrecarga, né? A gente já vê hoje inúmeros benefícios para várias faixas etárias, inclusive, né? E principalmente para os idosos, né? A população vai envelhecendo tudo, então tem que ter força, tem que trabalhar lá o músculo, né? Trabalho resistido e tal. Então, acho que isso tem que ser colocado, né? Por mais que a prioridade é um aeróbio ou é outras coisas, mas incluir. Então, hoje eu incluo em todos os meus programas, não importa qual o objetivo, qual é a faixa etária. Você sabe, eu trabalho com preparação física aí de 12 anos, pego e tem força, não tem jeito, tem que fazer. Né? Respeitando limites, carga, enfim, fazendo as coisas bonitinhas, periodizando, mas tem que fazer. Então, esse seria outro. Aí colocaria o aeróbio, óbvio, também, aí a parte, o cardio, né? E aí, dependendo do que vai fazer também, se gosta de nadar, se gosta de correr, pedalar, enfim, mas fazer, né? Trabalho cardio respiratório é muito importante, então, isso até num processo até de emagrecimento, né? De oxidação de gordura, tudo aquilo tá ali, né? Então, isso é extremamente importante, até mais por conta agora desse processo de Covid, que as pessoas vieram, né, de problemas, né, respiratórios, tudo fundamental. Tá? Eu vejo também hoje, que até a gente discutiu pessoalmente conversando um pouco, trabalhar mobilidade. Muitas das vezes as pessoas têm algumas limitações, às vezes até acha, e pode até ser também, mas eu não sou flexível, eu não tenho flexibilidade e tal. Não, às vezes você não tem mobilidade. Então, a mobilidade hoje eu vejo nos alunos que ajudou muito. Coisa que eles não faziam, né? Muitos não conheciam. E aí eu introduzi, coloquei, e isso já dá uma melhor qualidade de vida excelente. Né, para todos. Fala um pouquinho para a gente como você vê a mobilidade na prática. Para quem está assistindo aqui, que não é da área da saúde, traz para a gente um exemplo aí de mobilidade. O que é isso? Olha, por exemplo, né, uma forma de aquecimento, né? Então, em vez de eu ir lá e vai na esteira lá para aquecer 10 minutos antes, eu vou trabalhar exercícios, né, de mobilidade, que envolve a flexibilidade ali tudo, já serve como um aquecimento. Né? Então, ter uma mobilidade. Né, que mexe as articulações diferentes. Isso, que trabalha amplitudes, né? Então, de quadril, de cintura escapular, né? De ombro, de tornozelo. Porque muitas vezes essas limitações vão implicar, às vezes, na limitação dos movimentos dos exercícios. Por exemplo, no agachamento. Muita gente fala, encurtamento lá de posterior, tá? Não só isso, mas não tem mobilidade no tornozelo ou no quadril. E aí, a partir que você começa a liberar isso, o exercício fica melhor. Começa a agachar melhor, né, tal. Isso vale para muitos outros. Então, é algo que é legal, vale a pena. Por exemplo, colocar como aquecimento pode ser até uma rotina de treino mesmo. Tá? Você falou 4 fatores, ó. Frequência. Treinem, galera, 3 vezes por semana na orientação do professor Roger. Quem puder treinar mais, treina mais. Mas pela experiência dele, 3 de 1 hora de exercício, mais ou menos, para trazer um resultado legal, né? 45 minutos a 1 hora. Treino de força, entendendo que força é qualquer implemento de carga que você coloque, pode ser o equipamento lá de musculação, pode ser um peso livre, pode ser o peso do corpo, pode ser um elástico, pode ser, enfim.
desde que você faça força. Aí você falou do trabalho cardio, aí ele deu os exemplos, quem gosta de nadar vai fazer natação, quem gosta de pedalar, quem gosta de correr vai correr, quem gosta de só de caminhada ou pela condição física não possa correr, que tenha que ficar num exercício de menos estresse de impacto, né? Então, melhorar o cardiorrespiratório. Aí ele falou que esse cardio e respiratório é importante por causa do período que a gente vem passando, né? Das debilidades, por exemplo, que a Covid trouxe de impacto para a nossa saúde cardiovascular. E aí ele falou da mobilidade, que é o quarto item, que é trabalhar essa hipertonia ou hipotonia, olha que palavra bonita, né? Que são as tensões que acontecem nos músculos que seguram, que bloqueiam as nossas articulações. Então, mobilidade é liberar um pouquinho os músculos que estão bloqueando essas articulações e aí permite você realizar os exercícios específicos do treino com mais qualidade. Então, foram 1, 2, 3, 4 itens. Falta um, Roger, manda mais um aí. Olha, eu acredito que esse seja um dos mais importantes, né? Tem que ver aqui, que é a pessoa fazer o que gosta, em termos de exercício. Não necessariamente aquilo, eu sou obrigado a ir para academia, musculação, que fica, não, mexa-se, né? Faça. Pode ser dança, pode ser artes marciais, pode ser nadar, pode ser jogar bola, pode até praticar um esporte, porque você está trabalhando o corpo ali como um todo, né? É claro que às vezes em algumas situações a gente tem que especificar, né? Precisa fazer um fortalecimento, precisa fazer um trabalho de reabilitação, mas o exercício, né? O mover-se como um todo aí, fazendo aquilo que você gosta, é importante. É o que eu falo, é o que te dá prazer, porque é isso que vai te levar a fazer, né? Não é só porque o médico mandou, não, você tem que fazer natação. Pô, mas eu não gosto de natação. Eu prefiro água. Eu prefiro dançar. Então, vá dançar. Faça aquilo que você gosta. Eu gosto de fazer lá o parkour lá, que tem, né? Coisa doida, né? Vai fazer isso. Então, é fazer, né, realmente aquilo que é um exercício, né? Diferente da atividade física, né? Que muita gente confunde atividade física com exercício. Então, aqui só um parênteses rapidamente. O exercício é aquele lá que é programado, planejado, orientado, né? Tem um início, meio, um fim. Então, vamos programar para caminhar 3 vezes na semana, 30 minutos. Ok, isso é exercício, né? Atividade física, não. Atividade física é tudo que vai promover um aumento de gasto calórico ali, a mais que o repouso. Então, você lavar louça é atividade física. Você passear com o cachorro é atividade física. Subir escada, né? Então, isso não traz melhorias nas nossas capacidades físicas, que são importantes, né? Flexibilidade, força, resistência, né? Então, nós precisamos ter o exercício dentro dessa rotina, né? Dessa frequência. Acho que então, fazendo o que você gosta já vai ser muito bom, né? Desde que seja orientado, né? Por um profissional, obviamente, assim como na nutrição. Tem dúvida? Tem muita hoje coisa na mídia. Cuidado. Busque um profissional, orienta, vê para ele enquadrar na sua rotina do dia o que vai ser melhor. Rogério, você é um grande amigo. Eu vou falar uma frase que vai te deixar desconfortável agora, pode ser? Mas é porque é ponto de vista. É um ponto de vista. Beleza? Eu vou deixar você desconfortável agora. Mas você é meu amigo, você vai entender porque eu sou mais grosseiro, eu sou menos polido para falar. Ultimamente, Roger, eu venho adotando uma postura quando eu falo do exercício, e eu estou usando uma frase que é assim, ó. Para aquilo que tem que ser feito, você vai ter que aprender a gostar. Para aquilo que tem que ser feito, não tem escolha. Então, vamos lá. Exercícios de força para uma pessoa mais longeva, uma pessoa mais idosa. É uma escolha? Cara, se ele não fizer, é como se fosse o remédio de todos os dias. Ele tem que fazer. Então, eu vou falar, assim, é óbvio que eu estou brincando com você, mas é para a gente trazer uma luz para uma galera que fica, às vezes, meio que... vou ou não vou? Faço ou não faço? Meu amigo, tem coisa que você vai ter que aprender a gostar.
Vai ter que encontrar uma atividade que você... Ah, eu não gosto de fazer atividade nenhuma. Ô, meu irmão, como eu não gosto de fazer nada? Que conversa é essa? A escolha é sua. Se tu não fizer nada, a conta vai chegar mais cedo. É só isso. Você está consciente de que a conta vai chegar? Segue o jogo. Agora, se você perguntar para o Vlad, o que tem que ser feito? Eu seguiria de ponta a ponta os 5 itens que você colocou e eu falo, amigão, escolher para você não é uma condição. Não tem como escolher, você tem que fazer do jeito que você falou. Galera, vamos 3 vezes por semana, vamos fazer o treino de força, fazer o treino cardiorrespiratório, fazer o treino de mobilidade e a última que eu disse, se possível, gostar, não é? Se possível, fazer aquilo que te dê prazer. Então eu diria, cara, você tem que aprender a gostar. Porque na minha cabeça está tão claro o tamanho do impacto que isso traz na saúde está tão claro para mim, na saúde das dores, na saúde cardiovascular, na saúde mental, na saúde psíquica. Quando a gente faz essa rotina que você montou para a gente aqui, esses 5 itens, quando a gente entrega esses 5 itens desse jeitinho, nesse pacotinho, 3 vezes por semana, 45 minutos a 1 hora, bem organizadinho, a vida é outra. A gente entra num outro lugar, num outro ambiente mental, né? Quando eu falo mental, é das emoções e da razão, né? Das partes cognitivas. A gente melhora os 2 ambientes. Na saúde física como um todo, elimina dores, melhora seu ânimo para o dia a dia, sua disposição. Então, com bastante respeito, pessoal, não dá para viver uma vida de fazer só o que gosta. A gente tem que aprender a gostar daquilo que tem que ser feito. E eu acho que a frase também serve para alimentação. Ah, eu não vou comer chicória porque eu não gosto. Ô, meu irmão, se tiver que comer, coma, brother. Porque ficar sem vai te fazer muito mal, então tem que comer e coma e aprenda a gostar da chicória, não é? Eu estou dando exemplo da chicória para falar de tudo que é muito saudável. Eu acho que uma palavra legal aí é aquilo, o corpo se adapta, né? Então, tanto ao exercício, como você falou que você vai gostando, ele vai, né, se adaptando àquilo, que no fim você acaba gostando, é bom, é prazeroso, você se sente bem, você vai vendo os resultados. Assim como para a alimentação. Todo é um processo de adaptação. E como o exercício, lento. Então não queira fazer a dieta mudar radicalmente já de hoje para amanhã. Não queira já pegar e querer levantar lá 100 quilos no supino e já vai achar que vai ficar fortão. Isso leva tempo, pessoal, leva tempo. Então é gradativo, tanto com a dieta quanto com o exercício. Aí você vai aprendendo realmente a gostar. Você vai aprendendo a gostar, você vai tendo prazer. E o engraçado é que ali na frente, e a gente vê muito isso das pessoas, nós também já fizemos isso, que quando você não faz, por exemplo, um exercício, fica um tempo, o corpo sente falta. Aí você, nossa, sente estranho, eu não estou legal, fiquei mais dolorido, ou né, não tem aquela disposição. Mesma coisa para alimentação. Quando você já fica aquela semana de férias, 15 dias que foge um pouco, opa, meu intestino já não está funcionando legal, sabe? Eu já estou mais inchado, eu já estou diferente, até o emocional muda. Então, você entra numa rotina saudável que não volta para trás, né? E outra, e não é ser radical. Não é que você não vai poder ter aquele seu momento de, hoje eu quero comer lá um pote de sorvete, eu quero ir para um churrasco. Não, hoje eu não quero fazer o exercício. Você vai poder fazer isso, porque você está vindo num processo de uma rotina saudável, né? Então você tem que se permitir a ter esses outros momentos. Não é porque eu sou nutricionista, muita gente fala, você é magrinho, tal, ali, todo definido, você deve comer 100% certinho. Não, eu como bem e certo. Mas espera aí, eu também como meu chocolate, eu também como meu sorvete, eu também fico sem fazer um dia ali, às vezes, o exercício, que me deu preguiça, mas um dia depois eu já, quero dormir. A gente tem que ter isso, porque senão a gente entra também numa neurose, né? E não pode. Mas é ter a consciência, né, de ter esse equilíbrio, de que eu estou comendo legal, então hoje eu vou, vai ter lá um evento, eu vou deixar... Que isso eu falo muito para meus alunos. Então, muitos chamam de tal do dia do lixo, mas não é. Eu não gosto de chamar assim. Você vai ter lá o seu dia, seu sábado lá, que você vai poder sair com a sua família e comer, vai ter as coisas lá, tal, enfim. Né? Então, tem que ter essa consciência. A partir do momento que eu falo, tudo é consciência. Você tem a consciência, você consegue seguir, se controlar, enfim.
Ô, Roger, os caras estão brincando com você, o da Mata e o Thiago perguntando, tá definido? Não mostre o seu físico agora, a gente não quer ver. O Rodrigo de Agostino, obrigado, Rodrigo, pela presença aí. Ele perguntou se a cerveja está liberada de vez em quando. Tá liberada a cerveja? Tá liberado, de vez em quando. Boa, isso aí. Ô, de Agostino, a cerveja é um fermentado. A gente pode dizer que é um probiótico. Sem álcool. Se tirar o álcool, fica tudo ótimo. Então, cerveja sem álcool, né? Como eu não tomo nada, então vocês sabem, né? Não sei se tem diferença de sabor ou não, de gosto, mas sem álcool fica bom. Ô, Agostino, na hora que você estiver tomando a cerveja, você fala, galera, eu tô com meu probiótico aqui, porque é um fermentado. Isso é para melhorar meu intestino. Pois é. Só não vou olhar pro álcool da cerveja. Muito bom. Roger, acho que então a palavra de comando é consciência na ação, né? Não adianta saber as coisas e não pôr na prática. Tem que saber as coisas e realizar. Tem que viver a realidade, correto? Porque a galera diz que tem consciência e vive numa fantasia de que com ele nunca vai acontecer nada de errado, de que a saúde dele é eterna, de que ele não morre, né? Então, tomar alguns cuidados. Bom, Roger, te dou o direito de finalizar a nossa live aí hoje. Já vou deixando meu grande beijo para a galera, meu forte abraço. Nos vemos na semana que vem. E o Roger vai fazer a finalização do nosso grande encontro de hoje. Meu muito obrigado, Roger. E, por favor, faça quantos minutos eu tenho? Quantos minutos tem? Fica à vontade. Não, porque isso daí depois cai. O problema aí, né? A Globo está perdendo audiência pra gente. Daqui a pouco eles vão censurar a gente, eles vão cortar nós. Não, rapidinho, uns 30 minutos aí eu termino. Não, pessoal, é bem isso, né? Acho que não tem que ter radicalismo nas coisas, tá? Extremismo, né? Porque quando a gente fala, às vezes, em alimentação, muito isso, né? Então não é para ser radical, nem no exercício, tá? Dá para a gente ter uma vida plena, muito boa, né? Fisicamente, né? Biologicamente, mas também mentalmente, a cabeça é muito legal, né? Quando a ideia fazer uma live também para falar disso, né? E mexam-se, tá? E comam aí, né, um pouco melhor, que eu falo que o corpo vai agradecer. Né? Lá na frente, realmente, você vai ter uma saúde melhor, vai poder aproveitar muito mais com a sua família, né? Pensa nos filhos, nos netos, enfim, né? Em tudo isso lá. Então, é o que a gente tem de melhor para cuidar ali é a nossa saúde. Tendo saúde, aí a gente faz tudo, né? Então, é isso. Maravilha. Eu não consigo. É tanta coisa boa que você tocou num ponto agora que até me emociona, né? Quanto vale cada minuto que você está com a sua família bem, sem dor, com a cabeça no lugar, com tudo funcionando bem. Porque uma sensação de desconforto física, de dor, de mal-estar, e a galera não associa, né? A galera não percebe que isso é por pequenas ações que estão fora do contexto da saúde. Às vezes algo que ele comeu errado, há 2 horas atrás, provoca um desequilíbrio geral no cara. Então, realmente, nos detalhes está a nossa saúde, e nossa saúde não só física, mas principalmente mental. Roger, vamos combinar uma para falar de saúde mental, nutrição e exercício? Aí nós vamos puxar a régua para cima, vai ser uma live de 2 horas, quem quiser vem junto, quem não quiser sai e vai assistir novela. É isso? Boa. Vamos fazer então, vamos combinar. Mas aí nós vamos colocar mais uns 2 cabeçudos aqui para falar com a gente, tá bom? Eu vou chamar mais uns 2, né? Tá bom? Joia. Obrigado, também. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Ó, te amo do fundo do coração. Você é um brother que está comigo há muito tempo. Obrigado por essa parceria. Pessoal, de novo, grande beijo, forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tudo bom, tchau, valeu.